Capítulo 12. Sita insiste em ir com Rama. Sita vigiava a porta de entrada, pois estava ansiosa por saber o que acontecera no palácio de Kaikeyi e porque Rama ainda não havia retornado, embora a hora auspiciosa fixada para a coroação se aproximasse rapidamente. Ela terminara os seus próprios rituais de vigília e jejum e mantinha pronta uma bandeja com pasta de sândalo, flores, grãos e outros artigos prescritos pelas escrituras para que não houvesse atraso causado por demora sua. O seu coração batia rapidamente ante a expectativa da chegada de Rama. Todas as criadas e serventes à sua volta estavam eufóricas pela aproximação da hora do triunfo. No corredor decorado que brilhava com um encanto sem precedentes, atraentes donzelas com lamparinas cintilantes encontravam-se prontas para balançá-las ritualmente diante do príncipe. Mas, subitamente, Rama entrou sem ser anunciado, de cabeça baixa e pés descalços. Todas ficaram chocadas. Sita foi em direção ao seu senhor. Mal podia acreditar nos seus olhos. O seu corpo tremia como uma folha ao vento. Ela mordeu os lábios e engoliu a surpresa. Senhor, o que significa isso? Por que está assim? O senhor disse que este era um dia muito auspicioso dedicado a Brihaspati, o preceptor dos deuses. Hoje brilha a estrela Pushya e o senhor está prestes a ser coroado príncipe herdeiro deste império. Por que não está segurando sobre o seu ser divinamente belo o guarda-sol branco do império, que tem o fulgor de pérolas iluminadas pelo sol e 100 varetas de ouro incrustado com pedras preciosas? Onde estão os resplandecentes abanadores feitos de penas legítimas que brilham como luas? Por que não o estão acompanhando hoje? O que significa o silêncio dos menestréis da corte enquanto o senhor se dirige para o salão de audiências e recepções da corte? Ó senhor, por que os brahmanes mestres da tradição védica não o ungiram com o mel e o creme de leite consagrados? Os ministros, os reis vassalos e os líderes das várias comunidades do estado não estão caminhando atrás do senhor como exige o costume. E Satranjaya, o majestoso elefante real que abre caminho tal como uma montanha em movimento, fazendo com que as pessoas o confundam, como uma nuvem escura passando sobre a estrada, ele não deveria vir na frente anunciando a sua chegada? Enquanto Sita despejava essas perguntas, Rama não conseguia decidir como respondê-las. Não era um assunto que pudesse ser explicado rapidamente em poucas palavras. Então adentrou um salão interno, trouxe a esposa para mais perto de si e disse: Sita, o venerado pai desejou e decidiu, nesta hora muito auspiciosa, enviar-me para a floresta. Tornou-se urgente, por conseguinte, honrar a sua ordem. Sita ouviu as palavras, mas não podia acreditar que fossem verdadeiras. Perguntou: Senhor, que crime cometeu para merecer esse castigo, o exílio na floresta? Dasharata é a encarnação da justiça, jamais emitiria uma ordem dessa natureza sem razões legítimas. Qual é o verdadeiro propósito, o significado interno dessa ordem? A essa pergunta, Rama sorriu e respondeu: Sita, há muito tempo o pai prometeu conceder à mãe Kaikeyi 2 dádivas, mas até agora a promessa não havia sido cumprida, nem ela as havia exigido. Neste dia, porém, ela solicitou as 2. A primeira foi que Bharata fosse coroado príncipe herdeiro. A segunda, que eu me mudasse para a floresta e, com o cabelo enrolado e vestes de cascas de árvore, ali habitasse durante 14 anos. O pai é extremamente justo. Ele nunca age contra a palavra empenhada. Então inclinou a cabeça para o Dharma e assentiu. Senti que deveria vê-la antes de partir. A senhora nasceu em uma família muito reverenciada, conhece e valoriza todos os códigos e metas que dizem respeito à moral. O seu pai é o imperador Janaka, o mestre dos mistérios internos da mais elevada moralidade. A senhora também trilha firmemente o caminho do Dharma. Tenho que partir para a floresta ainda hoje. Dasharata deu a Bharata este império herdado por ele através de muitas gerações.
De agora em diante ele é o senhor deste reino. Imediatamente após a coroação virá pedir-lhe a bênção. Não me exalte diante do meu irmão e tampouco deixe transparecer qualquer vestígio de tristeza ou descontentamento pelo meu exílio na floresta. Não o desconsidere nem o despreze. Os reis só apreciam aqueles que os adoram e servem, portanto não me elogie nem o deprecie. Ele é o meu irmão e seu cunhado, mas apenas com relação ao parentesco físico. Em termos de realeza, Bharata é o seu monarca e o meu. Preste-lhe a devida honra. Não lhe cause nenhum desagrado nem angústia, seja por palavra ou ação. Oh, Bela! Siga não somente as diretrizes de Bharata, mas também as do meu pai Dasharata. Sirva igualmente a mãe Kaushalya, que se encontra em indizível agonia por eu a estar deixando. Tome todas as providências necessárias para afastar dela o sofrimento. Obedeça e agrade da mesma maneira as outras duas mães, Kaikeyi e Sumitra. Sita, Bharata e Shatrugna são para mim tão queridos e próximos quanto o próprio ar que respiro. Trate-os como os seus próprios irmãos. Adote-os amorosamente como seus próprios filhos. Ó encantadora donzela, não saia deste lugar e vá para a cidade de Mithila pelo fato de eu não estar aqui. Permaneça em Ayodhya e conforte a mãe e o pai, servindo-os de maneira a remover a tristeza dos seus corações. Com amor e cuidado, proporcione-lhes conforto, coragem e contentamento. Enquanto Rama a instruía sobre os seus deveres, Sita não podia conter o riso. Sentia também uma sensação de vergonha pelo rumo que estavam tomando os argumentos de Rama. Não conseguindo mais ficar em silêncio, ela o interrompeu. Rama, Rama, o senhor é filho de Dasharata. Nunca ouvi em nenhum momento saírem dos seus lábios palavras indignas desta linhagem. Mãe, pai, irmão, irmã, filho, nora, todos têm que experimentar o seu quinhão de felicidade e de infortúnio proporcional ao bem e ao mal praticado por cada um. A esposa, contudo, possui uma fonte especial de fortuna, boa ou má. Ela tem participação no bem e no mal pelo qual o marido é responsável. É contemplada com parte da sua alegria ou do seu sofrimento. Então, se o imperador Dasharata ordenou que o senhor fosse para a floresta, ele deu essa ordem a mim também. Uma mulher pode ser alimentada e cuidada pela mãe e pelo pai, reverenciada pelo filho e servida pelas criadas. Porém, essas pessoas jamais poderão ser o seu escudo e apoio. As ninharias e bagatelas com as quais tenta me convencer servem apenas para me divertir. Durante os anos que antecederam o meu casamento, o meu pai me ensinou todos os deveres que me guiariam e os quais deveria cumprir. Não sou ignorante, nem tenho sede de poder. E mais do que isso, deixe-me dizer-lhe, não me apego fanaticamente a nenhuma opinião apenas porque é minha. Não há necessidade de que me indique os meus deveres especiais, pois conheço todos eles. O senhor só teria que me dizer como servir aos meus sogros e sogras, às cunhadas e ao governante da terra, se eu decidisse permanecer aqui, não é? Mas se estiver com o senhor, que oportunidade, que necessidade haverá de que assuma o serviço a outros? Eu o acompanharei com plena alegria. Há muito tempo nutri um desejo não realizado de passar alguns anos nas florestas. Agora a minha boa sorte me dá a chance de satisfazê-lo na companhia do meu senhor. Não lhe darei ouvido se me disser que não devo expressar o meu ponto de vista nesta questão importante. Não fique bravo comigo por lhe desobedecer. Não é justo nem apropriado que me deixe jogada aqui como se joga fora o resto de água de um copo após beber alguns goles. Acredite na minha palavra, não ficarei em Ayodhya nem por um momento. Leve-me com o senhor. Rama ponderou-lhe que a vida na floresta era repleta de temores e perigos, pois aquele era um lugar infestado de animais e homens selvagens, predadores demoníacos e bandidos. Enfrentariam inundações em rios, andariam pelo mato rasteiro, denso e espinhoso. Como não estava acostumada a percorrer lugares a pé, ela sofreria grande exaustão. Descreveu-lhe várias outras formas de medo e ansiedade com as quais se defrontaria. Mas Sita permanecia impassível e replicou: Senhor, por mais selvagens que sejam os animais,
por mais densa e aterradora que pareça a floresta. Que dano poderão me causar, que lesão poderão me infligir se o Senhor estiver ao meu lado? Serei capaz de caminhar pelas trilhas da floresta e isso não será problema para mim. E eu me sentirei ainda mais feliz se me pedir para andar à sua frente, preparando um caminho suave para o Senhor pisar. Recolherei e lançarei fora pedras, seixos e espinhos para diminuir a sua dor, facilitando a sua jornada. Permita-me estar com o Senhor para que eu possa prestar esse serviço e ser feliz. Aqui, no palácio de Ayodhya e nos aposentos reservados às mulheres, eu não teria oportunidade de servi-lo. Me sentiria preocupada e desgostosa porque todos os serviços ao Senhor seriam realizados por atendentes e ajudantes. Mas não haverá nenhum atendente, nenhum ajudante na floresta. Assim, poderei ser feliz fazendo todos os serviços eu mesma. Essa é a minha imensa boa sorte. Faça com que a minha vida seja meritória. Senhor, dê-me essa gloriosa oportunidade. E Sita implorou de várias maneiras, suplicando misericórdia e justiça. Movido pela compaixão, Rama respondeu: Sita, vivendo na floresta, a senhora não poderá ser feliz, sofrerá muito nos próximos dias. E discorreu sobre os horrores das selvas e as aflições que se tem inevitavelmente de enfrentar lá. Sita, no entanto, permaneceu firme e respondeu: Rama, não serei um obstáculo na observância dos seus votos. Deduzo pelas suas palavras que está me escondendo alguma coisa, alguma objeção que não gostaria de levantar diante de mim. Observarei juntamente com o Senhor os votos de austeridade pessoal estabelecidos para aqueles que seguem o caminho do Brahmachari. Também viverei de tubérculos e frutas. Abandonarei igualmente o uso de perfumes e inalaremos apenas as fragrâncias das flores silvestres. O Senhor é um descendente da linhagem de Ikshvaku que salvou milhões do perigo e do desastre. Não pode me proteger contra eles? Não lhe causarei problemas. Senhor, eu não posso deixar de segui-lo. Me deitarei e dormirei aos seus pés e isso me dará maior bem-aventurança. Rama, não conheço nem reconheço ninguém além do Senhor. Não posso permanecer viva por um único momento separada do Senhor. Pois bem, se mantiver a sua decisão e me deixar em Ayodhya, Sita terá exalado seu último suspiro antes que o Senhor chegue à floresta. Aceite isso como verdade. Os olhos de Sita derramavam torrentes de lágrimas enquanto ela proferia essas palavras. Rama tentou apaziguá-la, dizendo: Ó Sita, a senhora é uma adepta muito firme do Dharma. É melhor que mantenha suas virtuosas qualidades neste lugar. Não pode agir conforme a sua vontade determina. Não tem liberdade para se comportar como deseja. O seu Dharma é agir de acordo com as minhas palavras, portanto, desista dessa ideia. Estou lhe dizendo isso para o seu próprio bem. Protegê-la certamente será um fardo para mim. Correntes que descem de picos montanhosos, animais selvagens que habitam cavernas, leões e tigres que vagueiam livres, sem entraves nem impedimentos, entre colinas e vales, tudo isso deverá ser ultrapassado. Teremos que atravessar rios durante as cheias. Talvez tenhamos que pular de imensos rochedos e penedos. Considerando essas dificuldades, devo dizer-lhe, em termos enfáticos, que fique aqui. Você terá que usar cabelos enrolados e roupas de casca de árvores. Quando os homens forem até um rio ou lago para os rituais vespertinos de adoração, quem aguardará de qualquer calamidade que advenha? Não podemos abandonar esses rituais, seja qual for a crise. A senhora sabe quão rigorosa é a regra. Sendo assim, terá que ficar sozinha por algum tempo diariamente e não se pode prever o que acontecerá em tais ocasiões. Rama tentou retratar diante de Sita cenas terríveis da vida na floresta. Ela, porém, não se afetou nem um pouco e contestou: Rama, por que me dizer tais coisas como se eu fosse uma pessoa simplória de alguma aldeia atrasada ou uma mulher estúpida e ignorante que desconhecesse os ensinamentos das Escrituras? Estou bem ciente da sua habilidade e da sua destreza. Nada é impossível para o Senhor, seja na terra ou em todos os 14 mundos. Se estiver comigo,
Que temor poderá me perturbar? Bem, se uma fera selvagem me atacar e fizer de mim sua presa, vou me sentir ditosa por perecer diante do Senhor e não em algum lugar distante. Morrerei feliz, então. Mas jamais concordarei em passar uma vida sem o Senhor. Afirmou que não tenho liberdade para fazer o que desejo. Será que disse isso em plena consciência do seu significado ou foi apenas uma observação para me testar? Eu sou a sua metade. É meu direito intitular-me a sua metade. O Senhor tem o mesmo direito, essa é a verdade. Não é totalmente livre, nem eu sou. Tenho tanto direito sobre o Senhor quanto o Senhor tem sobre mim. Mas agora não estou pleiteando os meus direitos ou reivindicações. Anseio por estar perto do Senhor, por estar sempre na sua presença. As minhas palavras surgem desse anseio. Ouvindo Sita expressar a sua firme determinação, Rama continuou. Sita está se enredando na complexidade envolvida em direitos e reivindicações. Quando eu for para a floresta, os meus pais idosos ficarão se lastimando e chorando por mim. Nesse momento a senhora poderá consolá-los e confortá-los com gentis palavras de segurança. Esse é o seu dever. Deve comportar-se de acordo com as necessidades de cada ocasião. Estar com eles e servi-los, esta é a maneira de me agradar e me proporcionar bem-aventurança. Falou como se a sua decisão fosse definitiva e em tom de ordem. Sita, porém, respondeu apenas com um sorriso. Se o filho nascido desses mesmos pais os mergulha em profundo pesar e vai embora, agarrando-se como um urso à sua inflexível resolução, se esse filho a quem tanto amam abandona tudo e parte para a floresta, que responsabilidade tem a nora, vinda da própria casa para entrar nesta, uma estranha na família? Que responsabilidade tem ela de consolar e confortar aqueles a quem o próprio filho desertou? Reflita a esse respeito. Soube que insistiu para que a sua mãe permanecesse aqui, servindo ao marido, embora dos seus olhos jorrassem amargas lágrimas, e ela lhe implorasse que fosse permitido ir com o senhor para a floresta. Disse-lhe que o seu dever de servir ao marido era preponderante. Declarou que traria incalculável desgraça à dinastia de Ikshvaku se por afeição ao filho que carregara no ventre e trouxera ao mundo, ela abandonasse o senhor que desposara. Diante dela discorreu sobre tais regras morais de valor inestimável. No entanto, assim que se aproxima de mim, inverte esse conselho e me diz que o meu dever preponderante é o serviço aos sogros e não ao marido. Pense bem nisso. Qual é o conselho correto? Para a esposa, o marido é Deus. Isto não foi estabelecido apenas para Kaushalya, é o guia e a meta das mulheres em todo o mundo, sem exceção. O Senhor evidentemente se esqueceu dessa verdade porque ela não se adequa ao seu desejo atual. Não consegue explicar como a regra moral que citou a Kaushalya não se aplica a mim. Por mais que argumente, não importa o que afirme, não deixarei de pisar ao longo das pegadas dos seus pés. Pode matar-me por transgredir a sua ordem, mas assevero-lhe que jamais poderei ficar sem o Senhor. Ramachandra, assim que falou sobre seu exílio na floresta, tive um imenso arroubo de alegria ao me lembrar de um incidente ocorrido na minha infância. O Senhor não pode entender o tamanho dessa alegria. Estava a minha mãe sentada, tendo-me no colo, imersa em ansiedade sobre o marido que o destino teria reservado para mim, se ele seria moralmente íntegro e dotado de excelentes atributos. Ela acariciava o meu cabelo, perdida nos seus pensamentos. Nisso, a criada apareceu e anunciou que uma seta desejava uma audiência com ela. A mãe me levantou, colocou-me gentilmente no chão e foi encontrá-la. Prostrou-se aos seus pés e orientou-me a fazer o mesmo. Fiz o que ela havia pedido. A mulher olhou-me bem de perto, da cabeça aos pés, e disse: Mãe, a sua filha passará anos com o marido na floresta. A isso a mãe replicou com uma risada: Ela ainda não está casada e a senhora fala da sua vida na floresta? A mulher, porém, não se calou e explicou: Após o casamento, ela terá que viver na floresta com o marido durante algum tempo. E então seguiu seu caminho. Desde aquele dia tenho aguardado ansiosamente pelo momento em que irei viver na floresta com meu senhor.
Faça-me feliz, leve-me em sua companhia. Sita inclinou-se aos pés de Rama soluçando. Rama comoveu-se e teve piedade. Ergueu-a gentilmente e falou: Sita, a quem mais devo confiar a fonte secreta da minha decisão? Escute, a senhora é jovem. Na floresta há muitos conventos cheios de ascetas, eremitas e sábios. Terei que ir até eles para servir-lhes e oferecer-lhes a minha reverência. Talvez reis e príncipes que estejam caçando também se façam presentes a fim de honrá-los e ser abençoados por eles. Poderão lançar olhares para a senhora e é possível que surjam consequentes complicações e conflitos. Como estarei usando as vestes de um asceta, poderá não ser apropriado lutar com eles. Pelo menos por esta razão, a senhora deverá permanecer em Ayodhya. Sita dispunha das próprias razões para protestar. Rama, não é justo que venha me enganar tecendo esses contos de fadas como se o senhor fosse de uma linhagem comum. Se estiver ao meu lado, poderá até mesmo o governante dos deuses lançar um olhar para mim? E se acaso o fizer, não será reduzido a cinzas no mesmo instante? Não, o senhor não pode me deixar aqui, não por esse motivo. Não pode escapar ao seu dever e à sua responsabilidade com base nisso. Deixe-me dizer-lhe mais uma coisa. Se não estiver comigo, qual será o meu destino? Terei que ficar sozinha em Ayodhya, e incidentes do tipo que descreveu há pouco poderão acontecer aqui. Ou então talvez eu sofra agonia interior por não ser capaz de suportar a felicidade conjugal alheia. Sendo assim, não me deixe sozinha. Leve-me com o Senhor e permita que a sua fama e a minha se espalhem pelo mundo inteiro para todo sempre. Deixe-me acrescentar ainda, o Senhor é dotado por todos como Ramachandra, Rama a lua. Eu sou Sita, que significa frescor, o refrescante brilho do luar. Como pode a lua estar na floresta e a sua luz refrescante em Ayodhya? Onde estiver a lua, aí deverá estar a sua luz, o luar. Essa separação, portanto, jamais poderá ocorrer. Ambos estarão sempre juntos, nunca separados. Se porventura os dois se separarem, será apenas a evidência da aproximação de alguma catástrofe anormal, uma tragédia de abalar o mundo, ou então devido a algum esforço memorável para destruir os perversos e salvar os bons da extinção. Uma vez que tal crise não está evidente agora, a nossa separação é impossível, ela não pode acontecer. Sita, a Mãe Suprema, proferiu essas palavras com voz resoluta, como se não admitisse nenhuma objeção. A senhora terá que dormir em solo duro e pedregoso, usar roupas de fibras ou de cascas de árvore e viver de tubérculos e raízes. Até esse alimento poderá ser difícil de se obter diariamente. A sua disponibilidade depende das estações do ano. Quando não for possível obtê-lo, talvez tenha que passar fome por dias. A floresta está infestada de tribos demoníacas que dominam 1 milhão de estratagemas e se alimentam prazerosamente de carne humana. É impossível descrever completamente as dores da vida da floresta. A senhora não conseguirá suportar esses terrores e tribulações. Se me acompanhar no exílio, as pessoas me condenarão e me lançarão insultos. Como poderá o cisne celestial que vive nas águas ambrosíacas do lago da mente sobreviver bebendo as águas salobras do mar? Como poderá o cuco que brinca no jardim cheio de mangueiras de folhas tenras ser feliz e despreocupado em um pequeno relvado? Reflita sobre esses assuntos. É extremamente desejável que permaneça em casa. Sita ouviu as palavras de Rama proferidas de maneira tão doce e suave, mas durante todo o tempo se manteve de pé com os olhos baixos enquanto lágrimas lhe escorriam pelo rosto. Permaneceu como um pilar, fixa e imóvel. As suas lágrimas pingavam continuamente no chão. Rama não podia suportar a visão do seu sofrimento. Sita não foi capaz de encontrar nenhuma palavra para responder às objeções levantadas por ele. Até que finalmente conseguiu controlar as suas emoções e engolir a sua dor. Ó Senhor da minha vida, tesouro que contém tudo que é bom e auspicioso. Quando estou separada do Senhor, até o céu é um terrível inferno.
Pais, irmãos, irmãs, sogros, filhos, preceptores, parentes, todos esses podem ser repositórios resplandecentes de bondade. Para uma mulher, entretanto, o marido é a única fonte de força, alegria e fortuna. Só ele pode lhe dar felicidade e júbilo. Além do marido, ela não tem ninguém para guiá-la e protegê-la. Ele é o seu refúgio, o seu único recurso. Senhor, quando o marido está longe, a mulher vê o corpo, o lar, a cidade, o reino, a riqueza acumulada ao seu redor. Tudo isso como fontes de sofrimento e tristeza. Eles não podem proporcionar alegria à sua mente aflita. A doçura torna-se amarga na ausência do seu Senhor, e o deleite transforma-se em doença. Todas as venturas pelas quais anseio estão centradas no Senhor. Nada pode igualar o êxtase que obtenho quando fixo os olhos no seu rosto, que brilha de forma tão resplandecente e reconfortante quanto o plenilúnio no outono. Quando eu estiver lá com o Senhor, as aves e as feras serão meus parentes e amigos. A floresta será a cidade que eu amo. As vestes feitas de casca de árvore serão roupas de seda. O abrigo coberto de folhas será um lar tão encantador quanto uma mansão celestial. As fadas e os anjos da floresta, as deidades silvestres serão meus sogros, e eu os reverenciarei com igual respeito. Se eu estiver com o Senhor, tufos de relva e montes de pétalas de flores proporcionarão bastante maciez à cama. O Deus do amor não poderia aspirar a nada mais. E os tubérculos, raízes e frutas de que fala serão tão doces e nutritivos quanto o próprio néctar divino. Os picos montanhosos me alegrarão tanto quanto as torres de Ayodhya. Descerei uma encosta e subirei outra tão prazerosamente como se estivesse descendo um lance de escadas e galgando outro. Será muito fácil e agradável. Todos os dias desfrutarei da emoção que é o deleite proporcionado pela visão dos seus pés de lótus. Além do mais, será para mim uma chance de ouro servi-lo de todas as maneiras em todos os momentos. Como poderei sobreviver à agonia de perder essa preciosa oportunidade? Ó tesouro de misericórdia, não me deixe aqui, leve-me com o Senhor. Realmente não há necessidade de que eu despeje nos seus ouvidos essas importunidades, pois o Senhor reside em todos os seres e está ciente de tudo que eles sentem e pensam. Não é apropriado me infligir essa dor quando sabe como o meu coração anseia pela oportunidade de estar na sua companhia. Senhor, estou abatida, arrasada. Se me abandonar aqui e partir, rebaixará o seu nome, pois possui todos os nobres atributos. Então por quê? Por que me negar misericórdia? Poderia eu viver durante 14 anos separada do Senhor? Acho impossível manter-me viva mesmo por 10 piscares de olhos de separação. Aceite a minha súplica, mostre-me um pouco de bondade. Se eu estiver com o Senhor, como ousará alguém me prejudicar ou me atacar, e por quê? Ninguém se atreve a lançar um olhar para mim. Poderão o chacal ou a lebre abrir os olhos e ousar olhar para o leão? Não sou uma pessoa tenra e frágil. A terra é minha mãe. Tenho, portanto, todo o direito e força para percorrê-la. Realmente, Senhor, a felicidade é a sua parte na vida, o meu quinhão é sofrer. Sendo esse o caso, por que inventa fatos e me causa desapontamento? Isso não é certo. Declaro que posso realizar com facilidade tarefas que estão além do Senhor. Sabe muito bem que ergui e coloquei de lado o arco de Shiva, que nem um rei, ainda que orgulhoso da sua destreza, conseguiu levantar. Estou surpresa que duvide das minhas capacidades. O meu valor e a minha habilidade não são inferiores aos seus. Dê-me então a sua permissão e tome as providências para partir comigo cheio de alegria. Com essas palavras, Sita curvou-se e prostrou-se aos pés de Rama. Rama julgou que seria impróprio continuar resistindo aos seus anseios e resolveu ceder. Ó, Sita, acabe com o seu sofrimento, não dê lugar à tristeza. Eu a levarei comigo como deseja.
Faça rapidamente os preparativos para a jornada em direção à floresta, disse Rama. Ouvindo essas carinhosas palavras, Sita exultou, tomada de uma felicidade sem limites, e respondeu: Preparativos? O que se deve preparar para viver na floresta? Estou sempre pronta com tudo aquilo de que necessito, pois só preciso do Senhor. Não tenho nenhum outro querer. Eu o seguirei neste mesmo momento. No Senhor tenho tudo o que me é necessário. Sabe que não desejo nada além do Senhor. E assim dizendo, segurou a mão de Rama e deu um passo à frente. Rama disse: Sita, pense nisto também. A senhora estará ausente de Ayodhya durante 14 anos. Sendo assim, vai e liberte os papagaios e outras aves que criou com zelo e amor como seus animais de estimação. Quanto às vacas, das quais cuidou carinhosamente, doe-as a Brahmanes para que sejam tratadas com amor. Distribua os vários artigos do seu vestuário, as carruagens e outros itens do seu uso pessoal. Caso contrário, eles se estragarão com a passagem do tempo. É bem melhor que sejam utilizados do que se deteriorem. A essa sugestão, Sita prontamente correu até as gaiolas e dirigiu-se amorosamente a cada uma das aves de estimação. Vão, como nós, vagueiem livremente pela bela floresta. E com as próprias mãos abriu as gaiolas e libertou-as. Em seguida foi até o estábulo, deu às vacas diversos alimentos saborosos e conversou com os brahmanes que as receberiam de presente. O seu rosto encantador irradiava alegria. Mas aqueles que a observavam doar os seus pertences sentiam os corações se derreterem de tristeza pela sua partida iminente. Vertiam copiosas lágrimas, comovidos pela sua magnânima generosidade, e acima de tudo pelo seu entusiasmo ante a perspectiva de acompanhar o marido no exílio da floresta. O seu êxtase estava além da pena de qualquer poeta. Nisso, Lakshmana juntou-se a eles após haver se despedido da mãe, e os três se puseram a caminho.